Esta é a sessão de perguntas da palestra Um Cérebro Responsivo: os possíveis efeitos da pandemia sobre os aspectos emocionais e de aprendizagem, com Clésio Gonçalves, Charles Ferreira e Guilherme Nogueira. Como dar aula na educação infantil com pandemia? O que é pior ou melhor para um educando? Não ter aula, nem síncrona ou assíncrona, ou ter, porém, com professores, colegas, os quais estão num nível de extrema ansiedade. Meus alunos possuem 5 a 7 anos e eu preciso e faço o possível para estimular a positividade, o hemisfério esquerdo, né? Que tu disse, Guilherme. Mas o pré-frontal esquerdo. Mas alguns acreditam que essa positividade é tóxica. Não é. Eu lido com seres inocentes, crianças, da Gislaine Fátima Schnack. Vai lá, Guilherme. Começa. Bom, vamos lá. Essa questão da positividade tóxica, né? Claro que se isso estivesse dentro de um quadro maníaco, né, completamente fora da realidade, tudo bem. Mas o que nós tentamos fazer, o que os professores tentam fazer também, principalmente com as crianças, é confortá-las, é tentar atenuar também esse estresse. E penso que há um grande problema quando o professor está estressado, quando a gente não está numa condição de saúde mental muito boa, é difícil abrir um canal de comunicação, um canal de interação saudável. Então, claro que há um prejuízo aí, mas penso que é importante dar continuidade, nós vamos nos adaptar. Isso é importante as pessoas saberem. Nós temos um cérebro capaz de se adaptar e vamos nos adaptar. Agora, se essa tecnologia substitui o campo presencial, claro que não. Então, nós estamos discutindo aqui o que é melhor ou pior. Nós temos que discutir o que nós temos para o momento e fazer deste momento, fazer com essas ferramentas o melhor que nós pudermos. Agora, se a ferramenta já nos traz algum prejuízo, alguma dificuldade, e nós colocarmos, adicionarmos aí um outro prejuízo, que é a nossa falta de autocontrole, a nossa desesperança em relação a fazer alguma coisa para atenuar toda essa condição, eu penso que só piora a nossa situação. Então, as crianças não têm essa carga reflexiva como nós temos, de grandes problemas, de histórico de problemas e assim por diante. O cérebro da criança é muito mais voltado às questões motivacionais, esperançosas, de condição positiva, e nós temos que aproveitar isso. Os aspectos neuroquímicos da criança são muito mais potenciais para a perspectiva positiva do que a negativa. Tanto é que elas lidam muito melhor, com estresse, muitas vezes, que para nós é uma grande sobrecarga, uma carga alostática, insuportável. Se tu for pensar que a educação ela é um processo complexo, é muito além do que apenas aspectos cognitivos envolvidos, pensando na ação de um educador. A formação socioemocional ela é super relevante para estudantes de maneira geral que estão adquirindo essa habilidade, como o Guilherme acabou de dizer. Então, sim, a empatia ela é essencial para entender a necessidade do outro e até para tornar a educação um pouco mais humanizada. Esses processos como um todo, agora na modalidade à distância, utilizando tecnologias, também tem uma relação forte, tem alguns estudos neurobiológicos que estão agora vendo sobre profissional de educação e empatia à distância. Então, esse aspecto do feedback facial, sim, eles analisam bastante e, querendo ou não, sem essa empatia, o engajamento, as projeções, a continuidade do processo, até mesmo o aprendizado como um todo vai ser comprometido. A educação online ela tem várias nuances, desafios e responsabilidades não só para o educador, mas também para o educando, pensando pela perspectiva do educando em autoaprendizagem, autodisciplina, organização, o que alguns estão sim conseguindo mais facilmente do que na atividade presencial, enquanto que outros que conseguiam não estão se adaptando agora à modalidade à distância. Então, acredito eu que muitas dessas particularidades devem ser visualizadas pelo educador perante cada situação, perante cada sala, perante cada indivíduo. Complementando,
Charles e Guilherme, que vocês colocaram, e dizendo para a colega que, sinceramente, se eu tivesse uma resposta para essa questão, essa é a pergunta de $1 milhão. Porque a pandemia colocou em questionamento não somente nossas interações, ela colocou em questionamento o próprio significado da escola, né? Por que a escola existe? Qual é a função da escola? E aí isso me remete a Marvin Minsky, em 1972, quando ele, ao publicar o livro Sociedade da Mente, ele cunhou uma frase que ecoa na inteligência artificial, que é de que se você não quer ser substituído por uma máquina, não haja como uma. Então, nesse sentido, né, nós precisamos compreender que o espaço virtual, embora ele nos permita inúmeras correspondências de ferramentas, de possibilidades interativas que agregam o significado ao conteúdo de uma aula, ele retira uma parte fundamental evolutiva do nosso cérebro da construção, né, de a socialização acontecer-se como um fator multissensorial. Vou repetir aqui uma coisa que sempre disse em aula, nas minhas aulas de graduação e pós: se a tarefa da escola fosse ser apenas passar conteúdo, ela muitas vezes poderia ser substituído pelo conteúdo disponível na rede. Isso não é suficiente. A escola tem todo um entorno, como o Charles disse, uma condição estrutural que hoje está sendo questionada se precisa realmente ser desse jeito. Então, tentando auxiliar nesse processo de encontrar algumas alternativas, eu diria basicamente que, em primeiro lugar, é a nossa geração de educadores, mesmo os que são jovens educadores, porque a tecnologia é uma realidade. E a tecnologia hoje, eu tenho comigo alunos que estão no início da sua vida acadêmica e que, quando a gente pergunta se ele sabe o que é o Orkut ou MSN, nunca ouviram falar. ICQ, muito menos ainda. Então, a própria tecnologia evolui e ferramentas e redes sociais que durante um tempo tiveram uma determinada força, mais adiante serão substituídas por outras. E aí é que eu digo que nós, educadores de todas as idades, precisamos também nos colocar na condição de aprendentes, para entender as formas como esses nativos digitais têm interagido com todo esse aparato tecnológico, porque o que eu posso dizer com certeza é tentar dar uma aula presencial no meio virtual, do mesmo jeito que você fazia presencialmente, essa sim é a receita para o cansaço, para a saturação. Né? E aí, claro, elevamos os níveis de ansiedade, né? E todos os aparatos que já foram mencionados aqui. Isso é importante, né, Clésio? Porque as estratégias devem ser modificadas, né? Se a gente pensar nos gatilhos motivacionais do ano, está ali senso de pertencimento, né? Então, se a criança está conectada, mesmo que virtualmente, né, isso retroalimenta esse potencial. Se você pede alguma coisa para a criança, na educação infantil, ao invés de ficar alimentando com conteúdo, mas se você pede a execução de algo e ela consegue fazer, retroalimenta aquela capacidade resolutiva, isso é alavanca motivacional. Né? Se você mostra alguma coisa, fazendo algum movimento, fazendo alguma coisa, né, isso também mexe, né, com neurônios em espelho, isso também dá a ela uma condição de observação mais potencial. Né? As estratégias devem ser modificadas, a gente precisa sair dessa... É o que eu digo, né, desconstruir o que nós não temos. Né? Tirar isso da nossa concretude, né, e montar uma outra perspectiva em cima daquilo que nós temos como realidade.
vou compartilhar com vocês, guris, uma coisa que eu disse para os meus alunos do ano passado, quando nós começamos as aulas no modo remoto, né? Tive a oportunidade de reencontrar alguns e disse para eles, no tom da brincadeira, mas falando sério, né? Eu disse assim, olha, eu quero pedir desculpas a vocês pelo semestre passado, porque no semestre passado eu também estava aprendendo, também estava num processo de aprendizagem. E hoje, os alunos que estão comigo, eles estão tendo aulas muito diferentes e, para mim, melhores do que eu tive o ano passado com os meus alunos, em virtude que era todo um processo de aprendizagem. Então, eu acho que é um ponto importante o professor também se colocar na condição de aprendente, porque essa própria relação com novas tecnologias demanda um processo de aprendizagem. E no momento que os alunos percebem que nós estamos aprendendo juntos, bom, aí a construção se faz coletiva socialmente, ainda que virtualmente. Renatinho, onde é que foi? Vai deixar nós aqui? Voltou. Não, tá tudo certo. Aí, se tu deixa gravando e deixa nós conversando... A gente vai. Eu até pensei, tá, fala alguma coisa ou não. Renata, você tá sem áudio. Renata, você tá sem áudio. Eu cliquei nos dois, aí um demora para abrir, e aí, bom... tem isso. Mas então, essa questão do educador ser um aprendente, ele é um aprendente, de vez em quando ele é um educador. Nós estamos aprendendo sempre, quem não está, não é? Não tendo... Nem que a gente estivesse no espaço, no vácuo, nós não íamos estar aprendendo, sempre se adaptando, com mais angústia, menos angústia, mas aprendendo. E é só para essa questão deste momento em que a gente teve que aprender coisas que no nosso mundo não existia, de lidar com tanta tecnologia como os mais jovens têm, essa capacidade, é exatamente o momento em que tu te coloca, que nem o Clécio disse, tu te coloca como um aprendiz, não só aprendiz, aluno dos alunos, né? Gente, vocês são os professores agora, vamos nos ajudar, vocês nos ajudem, nós estamos aqui de aluno ansioso, não sei se vou conseguir passar na disciplina, porque eu não estou entendendo nada, acho que eu perdi alguma aula que eu não sei fazer nada disso. E isso o aluno também se dá conta, e os professores se dão conta nesse coletivo, né, que a gente está. Eu acho que uma coisa importante, Renata, nisso aí que tu colocou, que a gente sempre aprende, e é verdade, nós sempre aprendemos, né, estamos sempre aprendendo, né, mas essa é uma coisa que a gente procura fazer, essa interface da neurociência e da educação, porque, lamentavelmente, para muitos professores, né, para muitos professores, ele não se dá conta que ele muitas vezes se torna um mero instrutor e que muitas vezes substitui ele por uma tecnologia repetitiva é vantagem para o aluno, por causa que o aluno vai poder repetir aquela tecnologia sem correr o risco de sofrer qualquer tipo de sanção da parte do professor. E nem que seja por um processo de repetição exaustiva, uma hora ele vai decorar. Se esse decorar vai se transformar numa aprendizagem para ele, isso é outra história, completamente diferente. Então, isso é um papel que eu vejo hoje que a escola tem que repensar, né, o que nós nos tornamos. E, na realidade, nós somos sempre aprendentes. Eu não quero cometer aqui uma gafe, mas eu não me lembro o autor que escreveu uma frase que eu achei fantástica, que diz o seguinte: ensinar é impossível, aprender é inevitável. Boas colocações, boas falas. Eu já ouvi, mas não me lembro quem foi que falou. Não foi Pacheco?
eu vejo em casa, com os meus filhos também, essa questão de que um desses gatilhos motivacionais e recompensadores é a gente entender a conquista daquilo que a gente se desafia a fazer. Né? Então, ser eficiente é altamente recompensador. E nesse momento, muitas vezes, com essa nova tecnologia, com essa adaptação aguda que a gente vai passando aí, a gente se torna ineficiente. E isso nos angustia. Né? Por outro lado, aqueles que já estão acostumados, eu pego meu filho está terminando o ensino médio, e ele me diz assim, pai, eu estou com um problema, porque eu não consigo mais ficar focado na aula. E eu sei da importância de ficar focado na aula. Então, de 2 em 2 minutos, eu pego o celular. E aí o que acontece? Né? Eu pego o celular e quando eu vi, eu fiquei 15 minutos no celular, eu não consigo ficar 2 minutos olhando para o meu professor. Eu digo, cara, tu está desaprendendo, né, a chamada atenção seletiva. Né? Então, tu precisa reeducar. Quando tu pega o celular, é enganatório, porque tu começa a passar um monte de informações na mesma ferramenta, e tu acha que tu está concentrado. Não está. Isso é atenção dividida, não é atenção seletiva. Então, eu vou te dar uma estratégia. Tira o celular do teu quarto quando tu for fazer aula. Em uma semana, ele voltou assim, pai, impressionante, como funciona? Eu digo, claro, tu tirou os canais bloqueadores ou os distratores, tu reeduca o cérebro. Então, diferente de outras espécies, né, nós temos essa capacidade de pensar sobre as nossas ações, né, refletir sobre as nossas emoções e sentimentos. E aí eu queria fazer um gancho com a pergunta da professora, né, quando ela assim, sim, mas o que fazer se os professores estão ansiosos, doentes? Pô, é difícil, porque como é que tu pensa, tu não consegue pensar num doente cuidando, né, de alguém. Essa pessoa também está enferma, essa pessoa também está precisando de cuidado. Né? Então, a gente precisa refletir sobre tudo isso. Né? É aquela questão do cuidar do cuidador, é importante também. Né? Quando a gente vê a questão do demenciado, né? O cuidador vai adoecendo. Então, ele precisa também ter um resguardo, ter um cuidado. O professor também. Né? Então, todos nós estamos, de alguma forma, angustiados. Né? Eu fazendo a minha fala aqui na parte principal, né, preocupadíssimo com o tempo, tanto que eu atropelei, liguei para o Charles, depois Charles, atropelei, mas é uma loucura, então a gente vai se adaptando, parece que eu estou falando para a parede, porque eu não enxergo ninguém, então tudo isso dificulta, porque a gente também estava acostumado com esse feedback, né, com alguém levantar a sobrancelha, né, com alguém te dar fazer uma expressão facial de estar gostando ou não estar gostando, e aí tu usa isso como estratégia, né, modulatória da fala, por exemplo. Então tudo mudou, né? Tudo mudou e a gente vai se adaptar. E os professores também aprendem, querendo ou não, se tu pensar na pirâmide do aprendizado do Gessler, né, metodologias ativas facilitam exatamente por múltiplos conhecimentos, né, múltiplos sistemas, múltiplos estímulos de maneira adequada, sendo em conjunto um significativo. Eu lembro, gosto de frases igual o professor Klese, então, tipo, Confúcio dizia já, né, eu vejo, eu esqueço, eu ouço, eu lembro, eu faço, eu compreendo. Então, a ideia é a gente está aprendendo com todo esse panorama novo, é tudo novo para a gente, é tudo novo para eles, mas nós temos que trabalhar esse aspecto de empatia e auto-organização nossa, primeiro, para depois transmitirmos isso para os próximos. Então a gente também precisa ter um cuidado, um controle para conosco, antes de cuidar do próximo. Uma pequena historinha, já que o Guilherme contou, Renato, se tu me permite, e essa historinha aconteceu na década de 90, quando nós não tínhamos grande parte do aparato tecnológico disponível hoje. Num dos mestrados que eu fiz, e eu não vou dizer qual, nem qual disciplina para não dedurar o professor, mas era uma disciplina que não só no título, na ementa, assim, me empolgava muito. E os textos que eram solicitados eram muito ricos e provocativos. E eu imaginava que nós ia chegar na aula, o professor ia fazer uma explanação e vamos discutir depois. Uma disciplina de 4 horas aula. Gente, sem mentira nenhuma. O professor sentava e lia o mesmo texto que nós tínhamos lido antes, e ele lia todo o tempo,
E lá, faltando 15 minutos para terminar a aula, eu perguntava, alguma dúvida? Pergunta clássica. Aí eu imaginava assim, bom, foi a primeira, né? Aí foi a segunda, foi a terceira aula e a didática não mudou. Na quarta aula, eu cheguei para ele e disse assim, professor, as aulas vão ser assim? Sim, essa é a minha metodologia. Então tá, então o senhor não leva a mal, mas eu vou trancar. Né? E ele perguntou, ué, né? Por que vai trancar? O que foi? Né? Não, eu amo essa disciplina. E se eu continuar na aula desse jeito, eu vou odiar ela. Então eu não quero. Eu prefiro não assistir essa aula, e por isso que eu digo isso só para reforçar que se lá na década de 90, sem tecnologia nenhuma, presencialmente, eu quase odiei uma disciplina porque o professor nem era um mero instrutor, se nós entrarmos no espaço virtual e esquecer tudo que vocês já disseram aqui anteriormente, realmente é uma receita para a saturação do nosso aluno e ele rapidamente entrar no esgotamento por excessiva estimulação sem significado. E mesmo que tenha significado, às vezes tem, mas é em quantidades, né? Em quantidades, e os nossos currículos são assim. Como é que nós aqui na educação superior vamos fazer de um mês para o outro, retirar as disciplinas, ou eles vão escolher, não, eu vou fazer 2, 3... é toda uma estrutura que já estava meio que talvez caindo e agora meio que desmoronou. Todos temos que aprender. Se fôssemos mais jovens, nossos neurônios teriam assim uma certa plasticidade um pouquinho mais querida, não é? Mas é o que nós temos, né? Uns mais jovens, outros um pouco mais não vamos dizer, né, mais adiante, mas a vontade e a motivação tem que predominar. Vontade, motivação, paixão tem que predominar, porque essa mudança aí requer isso, né? Tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. Opa! Charles mostrando a sua vertente poética. Não trabalhamos só com biologia. Então, gente, o Guilherme ia falar alguma coisa e daí a gente vai ter que fechar. Porque... Obrigado, Renata, por todo esse tempo depois, porque nós já estamos há 23 minutos aqui. Viu? Né? Viu? Isso aí é a vontade de vocês três. Não, nós vamos conseguir um tempinho a mais. E eu vou registrar aqui, né, a conversa ali do Guilherme. Não, que eu falei atropelado. Não, tu não falou, tu falou todos os teus 14 slides ali. Pois é, e com calma, cautela e parcimônia. A gente percebeu isso, Guilherme. Desde o slide 7 eu te ligando e te mandando mensagem. Eu consideraria se ele, tipo assim, eu tava os 14 slides ali, eu digo, tá, ele vai pular 2, 3 e vai dizer que acelerou. Não, ele falou que... Sabe que eu dou aula de neuroanatomia funcional, então eu gostaria de falar de todas as áreas do cérebro, suas funções e a interligação entre elas. Não deu tempo. Vamos fechar então, gente, como tem a gravação, está sendo gravado e vai passar para o YouTube essa parte. Então, eu gostaria que se vocês tivessem mais uma colocação, aí sim a gente vai ter que finalizar, tá? Então, passo a palavra aí para vocês, essa finalização, e já agradecendo a participação dos queridos professores. Vai lá, Charles. Não temos a mesma roteiro. Eu gosto de uma frase para falar fazendo um desfecho final em cima dessa história de pandemia e educação, que foi de Eduardo Jacobi. Ele colocou que a pandemia ela vai acelerar o futuro, antecipando mudanças que já estavam em curso, como trabalho remoto, educação à distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade para que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social. Eu acho que isso não só para a empresa, mas como para a educação como um todo. Agora é a hora da mudança, aquela história de sairmos de profissionais capacitados para o século passado. Está na hora de a gente alavancar com todas as dificuldades e aprendizagens, vivermos isso, aprendermos com isso e transmitirmos isso de uma maneira adequada. Bom, eu diria que ser eficiente é uma grande recompensa para o cérebro. Então, neste momento, que nós possamos valorizar cada pequena conquista.
cada pequeno passo. Isso é extremamente importante, porque a recompensa atenua também o nosso estresse, nos coloca numa condição um pouquinho mais saudável, nos abre um campo de possibilidades muito maior. Então, é reaprender a caminhar, reaprendendo através do engatinhar. Então, que a gente se coloque numa condição mais humilde também, desses resgates, né, e daí fazer os processos de superação. Só tenho a agradecer, Renata, muitíssimo obrigado pela confiança, muitíssimo obrigado por todo o carinho e atenção, né, e parabéns pelo evento e obrigado a todos os colegas. Bom, de minha parte, mais uma vez é uma honra, Guilherme e Charles, compartilhar com vocês essas nossas conversas, que a gente já conversou tantas outras vezes e nunca gravamos nos diferentes locais que a gente já esteve, né? Quero agradecer, Renata, a tu e a toda a equipe que organiza a Semana Nacional do Cérebro da URGS, por esse trabalho que eu considero fantástico, de popularização da ciência, de acessibilidade da ciência, porque eu entendo que um dos papéis fundamentais da universidade, além de construir conhecimento, é de sim servir a sociedade a qual ela vive dos seus impostos e a qual deve sim um retorno de tornar acessível o conhecimento acadêmico de uma forma. Porque, como Pedro Demo dizia, né, o sistema não tem medo, né, de pobre violento ou de pobre com fome. O sistema tem medo de pobre que pensa. E acho que o evento da Semana do Cérebro da URGS contempla a ciência de uma forma acessível, como eu disse ao final da minha fala, de que a ciência e a vida cotidiana não devem e não podem viverem separados. Se nós fazermos isso, né, nós estamos colaborando para esse abismo social que existe no nosso país, e é assim, ó, tanto tu quanto toda a tua equipe estão de parabéns pela labuta, pelo trabalho nesse evento, o qual, para mim, é uma honra participar e te agradecer pela paciência da gente muitas vezes ter que adequar-se ao que é possível dentro daquele tempo. É isso aí. Nós estamos aqui aprendendo mesmo, né? Cada dia tem uma novidade para aprender e a gente aprendendo junto, e como disse o Guilherme, a gente está com a sensação de mais um dia que alguma eficiência a mais, com alguma conquista de aprendizado a mais. E isso, sim, é o que nos dá uma sensação agradável, prazerosa. E tanto é que contrasta com aquela sensação, meu Deus, como vou fazer isso? E aí a gente se joga. E eu tenho que falar aqui o quanto que esse grupo que está aqui na equipe me ajudou a fazer isso. Porque sem a Maria Elisa, sem o Felipe e a turma toda, a Fernanda, a Querucha, todo mundo aqui, a Mirelle, né? Se não fossem elas todas, eu não sei se eu ia conseguir fazer exatamente esse passo de aprendizagem, por mais que eu quisesse. Então, estamos aqui e viva a aprendizagem. E viva mais um upgrade, né? Passamos de fase. Mais um diazinho. Tá certo, gente? Então, muito obrigada. E até as próximas oportunidades que vão existir, muitas ainda. Tá? Tudo de bom. Grande abraço.